Mãe, assina aqui. A voz dele era mansa, macia. Aquele tom de voz que o Ricardo, meu único filho, só usava quando queria alguma coisa. Ele estava parado na minha cozinha, com o sol da tarde batendo nas costas, o que fazia ele parecer um anjo. Mas anjos não vêm acompanhados de homens engravatados com pastas de couro. É só para facilitar, mãe, ele continuou, empurrando o papel para cima da minha mesa de fórmica. Vai ficar tudo no seu nome mesmo. O homem ao lado dele, que Ricardo apresentou como Dr. Anselmo, um corretor, sorriu. Foi um sorriso que não alcançou os olhos. Meu nome é Almerinda Soares. Eu tenho 69 anos e não sou boba. Vivi o bastante para saber que quando a esmola é demais, o santo desconfia. E ali, na minha cozinha, com o cheiro do bolo de fubá que eu tinha feito para eles ainda no ar, a esmola parecia grande demais. Eu olhei para o meu filho, os olhos dele, iguais aos do pai, o meu falecido Bento. Mas o brilho era diferente. Era um brilho de pressa. Assinar o quê, Ricardo? Você falou que era só uma visita, eu disse, ajeitando meus óculos no rosto. Minha mão, manchada pelo tempo e pelo trabalho, descansava perto do bolso do meu avental. Mãe, o Dr. Anselmo estava aqui na região, aí eu aproveitei. É uma coisa da prefeitura. Uma atualização. Para facilitar, sabe? O futuro. A senhora sabe, burocracia. Burocracia. A palavra que eles usam quando acham que a gente é velha demais para entender. Eu senti o peso do meu celular no bolso do avental. Ricardo tinha me dado de presente no Dia das Mães. Para a senhora ver as fotos dos netos, mãe. Netos que eu via 2 vezes por ano. Netos que a esposa dele, Vanessa, fazia questão de dizer que ficavam gripados sempre que eu convidava para passar as férias na minha casa. A casa que ela chamava de museu. Mas eu não aprendi só a ver fotos. Minha vizinha e melhor amiga, a Dita, que entende dessas modernidades, me ensinou a usar o resto. Almerinda, ela me disse um dia, conhecimento não ocupa espaço e gravador de voz é defesa de mulher. Naquele momento, enquanto Ricardo falava sobre facilitar, eu, com a mão disfarçada no bolso, apertei o botão que a Dita me ensinou. O botão de gravar. Mas, Ricardo, eu não estou entendendo, insisti, ganhando tempo. Ai, mãe, não complica. A voz mansa sumiu. Apareceu o Ricardo que eu conhecia ultimamente. Impaciente, irritado. É só uma assinatura. O corretor tá aqui, o homem tá com pressa. A senhora confia em mim ou não confia? A faca no meu peito. Confia em mim? Eu olhei para o papel. Um monte de letras miúdas que meus olhos cansados não conseguiam focar. Procuração, eu li. Plenos poderes. O que quer dizer isso? Plenos poderes. O corretor se mexeu, desconfortável. Dona Almerinda, isso é só jargão. É o padrão. Como o Ricardo disse, é para ele poder resolver as coisas da prefeitura pela senhora. Pagar um IPTU, pedir uma certidão. Coisa simples, para a senhora não ter que ficar em fila. Mãe, assina por favor. Eu tenho uma reunião. Ricardo disse, olhando o relógio caro que brilhava no pulso dele. O relógio que eu ajudei a pagar com minhas costuras quando ele se formou na faculdade. Eu peguei a caneta que ele me ofereceu. Minha mão tremeu um pouco. Não era de velhice. Era de raiva. Era de medo. Era de uma tristeza tão funda que parecia um poço sem fundo. Eu assinei. Almerinda Soares. O nome que Bento e eu escolhemos para batizar nossa vida juntos. O nome que assinou a compra deste terreno, há 45 anos, quando aqui era só mato e esperança. Pronto, mãe. A senhora é um anjo. Sabia que ia entender. Ricardo me deu um beijo na testa. Um beijo gelado como pedra de gelo. O corretor pegou os papéis, colocou na pasta e os dois saíram apressados. Tão apressados que nem tocaram no bolo de fubá, nem no café coado na hora, com o cheiro de casa de mãe que eles pareciam querer apagar. Eu fiquei parada na cozinha, ouvindo o barulho do carro caro dele cantando pneu na minha rua de paralelepípedo. O silêncio que ficou depois foi ensurdecedor. Eu me sentei. O cheiro do bolo me deu enjoo. Peguei o celular no bolso. O gravador ainda estava ligado. Apertei para parar. Salvei o arquivo. Visita de Ricardo. Eu não ouvi na hora. Eu não tive coragem. Meu coração de mãe, aquele coração bobo que a gente tem, queria acreditar nele.
Queria acreditar que era só para facilitar, que eu estava sendo uma velha desconfiada e amarga. Passei o resto daquele dia numa névoa. O portão rangendo com o vento parecia um lamento. O relógio da sala, que foi do meu pai, parecia gritar traidor a cada tic-tac. Eu não jantei, apenas fiquei sentada na minha poltrona. A poltrona que Bento usava, olhando para a foto do nosso casamento na parede. O que eu fiz de errado, Bento? Perguntei para o retrato. O que eu fiz para o nosso menino virar esse homem? Bento me olhava de volta sorrindo, como se dissesse: você sabe o que fazer, minha véia. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. 3 dias no total. O telefone não tocou. Ricardo não ligou para saber se eu estava bem ou para agradecer. O silêncio dele era mais uma prova. Eu reguei minhas samambaias. Elas estavam viçosas, verdes. Elas não sabiam do veneno que tinha entrado na minha casa. Eu limpei o chão. Esfreguei cada azulejo daquela cozinha como se pudesse arrancar a mancha da mentira dele. O trabalho, que sempre foi meu consolo, agora parecia inútil. Para que manter tudo tão limpo se iam tomar de mim? Eu me senti uma idiota, uma velha. A velha que eles com certeza me chamavam pelas costas. No 3º dia, eu acordei antes do galo cantar. O céu ainda estava cinzento, da cor da minha alma. Fiz meu café, amargo, sem açúcar. Sentei na mesma mesa de fórmica. Era a hora. Peguei o celular. Minhas mãos não tremiam mais. Abri o arquivo Visita de Ricardo. Coloquei o fone de ouvido que a Dita tinha me dado. Para ouvir seus radionovelas sem ninguém encher o saco, ela disse. Apertei o play. Primeiro, ouvi minha própria voz, fraca, desconfiada. Mas, Ricardo, eu não estou entendendo. Depois a voz dele, impaciente. Ai, mãe, não complica. Ouvi o som da caneta arrastando no papel. O meu suspiro. O beijo gelado, a porta da frente batendo. Eu podia ter parado ali, mas eu não parei. O gravador era bom. Bom demais. Ele continuou gravando o que estava no meu bolso. E depois, quando eles saíram, pegou o som de fora. Ouvi o portão rangendo. Ouvi o barulho do carro ligando. E então eles devem ter parado na esquina. Longe dos meus ouvidos, mas não longe do meu celular, que ainda estava no meu avental, perto da porta. Não, eles não pararam na esquina. O som estava muito claro. O gravador pegou o som deles, dentro do carro. Eles não saíram da garagem? Não, eu me lembrei. Ricardo estacionou o carro dentro da minha garagem, porque estava com medo de deixar o carro novo na rua. O som do motor ligando. Eles não saíram imediatamente. Ficaram ali, comemorando. Dentro da minha casa. A voz do corretor, Anselmo, veio primeiro, mais relaxada. Rapaz, achei que ela não ia assinar. A velha é dura na queda. Ela olhou para mim com uma cara. E então, meu filho, meu Ricardo. A voz dele era outra. Não era mansa. Não era impaciente. Era cruel. E ele estava rindo. Que nada, Anselmo. A velha caiu direitinho. Falei que era para facilitar e ela engoliu. Vai ficar tudo no seu nome, mãezinha. E então, uma terceira voz. Uma voz de mulher, aguda, vitoriosa. Vanessa, minha nora. Ela estava no carro o tempo todo, escondida? Ou desceu e entrou enquanto eu estava na cozinha? Ai, amor, conseguimos. Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais. 4 milhões. 4 milhões de reais. Agora sim. Vamos sair daquele apartamento apertado. É a nossa cobertura, amor. Adeus, vida de pobre. Meu mundo parou. 4 milhões. O valor que os especuladores andavam oferecendo pelo meu terreno. O terreno que Bento e eu compramos por nada. O corretor riu. Calma, gente, ainda não. Mas conseguimos o principal. A procuração de plenos poderes que ela assinou, Almerinda, coitada. Ela passou o imóvel todo para a sua empresa, Ricardo. Uma integralização de capital. Ela nem leu. Meu filho. E agora? É só vender? Agora, disse o corretor. É só eu levar isso no cartório amanhã bem cedo, registrar a transferência da propriedade para a sua empresa. E pronto, a casa é sua. Ou melhor, da empresa. Aí a gente vende e divide os 4 milhões. Um silêncio. Eu prendi a respiração. Foi Vanessa quem falou de novo. E a... sua mãe? O que a gente faz com ela? Eu fechei os olhos. Eu não queria ouvir, mas eu precisava.
Ouvi Ricardo suspirar. Ah, sei lá. A gente vê. Ela pode ficar uns dias com a gente. Na minha casa? Vanessa gritou. De jeito nenhum. Na nossa cobertura nova? Com aqueles móveis velhos dela? Nem pensar. Ricardo, você me prometeu. O lar doce repouso. Aquele que a gente viu. É ótimo. Tem bingo toda terça. Ela vai adorar. Tem um monte de velha lá para ela fazer crochê. Conseguimos. A velha caiu direitinho. Eu tirei os fones de ouvido. O silêncio da minha cozinha era absoluto. O café na xícara tinha esfriado. A velha. Eu não chorei. O que eu senti não foi tristeza. A tristeza tinha passado naqueles 3 dias de espera. O que eu senti foi uma coisa fria, uma coisa dura, como aço. Bento sempre dizia: Almerinda, você é mansa como água, mas Deus me livre de quem tentar te represar. Eles achavam que eu era uma velha caduca. Eles achavam que eu ia fazer crochê e jogar bingo enquanto eles dividiam o trabalho da minha vida. Eu peguei o celular, o mesmo aparelho da traição. Salvei o áudio em 3 lugares diferentes. Na tal nuvem que a Dita me ensinou. Mandei uma cópia para o e-mail da Dita com o assunto radionovela. Levantei-me. Fui ao meu quarto. Abri o meu guarda-roupa. Lá no fundo, atrás dos meus vestidos de chita, tinha um cofre antigo. O cofre do Bento. Abri. Lá dentro estava minha caderneta de poupança. Aquela que eu guardava desde que Bento morreu. Aquele dinheiro que eu nunca contei para ninguém. O dinheiro das minhas costuras, das minhas economias, da venda do carro velho dele. O dinheiro que Ricardo achava que não existia. A velha caiu direitinho. Eu sorri. Um sorriso que não era de alegria. Era um sorriso de guerra. Voltei para a cozinha. Peguei o celular. Abri minha lista de contatos. Passei pelo nome Ricardo Filho. Passei pelo nome Dita Amiga. E parei. Dr. Matias, advogado. O melhor amigo de Bento. O homem mais honesto que eu conhecia. Eu disquei o número. Bom dia, Dr. Matias, eu disse. E minha voz saiu firme, forte. Aqui é Almerinda Soares. A viúva do Bento? Eu preciso dos seus serviços. Meu filho. Ele acabou de me dar um presente. E eu preciso preparar minha resposta. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Desliguei o telefone do Dr. Matias e o silêncio da cozinha me abraçou como um cobertor gelado. A reunião estava marcada. Na 1ª hora da tarde, Almerinda, e traga tudo, ele me disse, com aquela voz que parecia um trovão e um abraço ao mesmo tempo. Tudo. Eu me sentei de novo na cadeira de fórmica. O sol já tinha mudado de lugar e agora batia no meu galo de louça em cima da geladeira. Um galo que o Ricardo me deu num dia das mães, há uns 20 anos. Para a senhora nunca perder a hora, mãe. Ironia. Eu nunca perdi a hora. Eu perdi um filho. Minha cabeça, que antes estava fria como aço, agora parecia ter aberto uma comportinha. E as memórias vieram. Não as memórias boas, de risada e bolo de fubá. Vieram as memórias do sacrifício. Eu me lembrei do Ricardo com 6 anos de idade. Pegou uma febre que não baixava. 3 dias e 3 noites. Eu e Bento em claro. Bento saía para trabalhar no ônibus, o coração na mão, e eu ficava ali, de joelhos no chão de vermelhão, pedindo a Deus, com a bacia de água e vinagre do lado, trocando a toalhinha molhada na testa dele de 5 em 5 minutos. Mãe, ele chamava, com a vozinha fraca, tá doendo. E eu dizia, a mãe tá aqui, meu filho, a mãe tá aqui, não vai doer para sempre. Eu vendi minhas alianças de noivado, as únicas joias que eu tinha, para pagar o melhor médico da cidade, o Dr. Osvaldo. Bento chegou em casa, viu minha mão sem o anel e chorou. Almerinda, mulher, precisava? Eu beijei a mão áspera dele. Bento, o Ricardo é nosso ouro, o resto é lata. E agora, onde estava aquele menino? Onde estava o homem que eu criei? A voz da Vanessa veio na minha cabeça, clara como o dia. Foi no Natal passado. Eu tinha levado meus famosos pães de mel, aqueles que Ricardo amava, que ele dizia que eram mágicos. Eu cheguei na casa nova deles, aquela que eles chamam de apartamento. Tudo branco, tudo de vidro, frio. Ai, sogrinha, ela disse, pegando a minha travessa com a ponta dos dedos, como se estivesse pegando um bicho morto. Pão de mel? A senhora não acha meio pobre? O Léo
E a Bia, meus netos. Só comem brownie de chocolate belga. A nutricionista deles não deixa. Ricardo estava do lado. Viu meu rosto, viu minha vergonha. E não disse nada. Apenas deu um sorriso amarelo e mudou de assunto, falando do mercado de ações. Naquele dia, eu voltei para casa com a minha travessa cheia. Dei todos os pães de mel para a Dita e para os filhos dela. Eles comeram rindo, dizendo que eu era uma santa. Santa? Não. Eu era uma boba. Uma boba que sacrificou o respeito próprio no altar da paz familiar. Basta, eu disse para o galo de louça. Chega de ser boba. Levantei-me. Meus joelhos estalaram, mas minha coluna estava reta. Fui até o meu quarto. Aquele guarda-roupa de embuia que Bento comprou quando casamos. O cheiro de cedro e naftalina. Afastei meus vestidos. Lá no fundo, escondido por um painel falso que só eu e Bento sabíamos, estava o cofre. Um cofre preto, pesado, de ferro. Não era de segredo. Era de girar. Clac, clac, clac. A combinação era a data do nascimento do Ricardo. Outra ironia. O meu maior segredo estava protegido pelo dia que minha maior fraqueza nasceu. Girei. 8 para a direita, 18 para a esquerda, 23 para a direita. A porta rangeu e se abriu. O cheiro de papel velho e de tempo guardado veio até mim. Lá dentro estava minha caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Aquele livrinho azul gasto nas bordas. Eu nunca contei para o Ricardo, nem para a Vanessa. Eles olhavam para a minha casa, para os meus móveis antigos, para o meu fogão de 6 bocas que já tinha 40 anos, e achavam que eu era pobre. Achavam que eu vivia do dinheirinho da pensão do Bento. Mal sabiam eles. Bento sempre dizia: Almerinda, homem tem que ter o dinheiro dele. E a mulher? A mulher tem que ter o dobro, porque ela cuida de todo mundo. E um dia, ela pode precisar cuidar só dela. Quando ele se foi, há 15 anos, o pecúlio que ele deixou, eu não mexi. Era o nosso pé de meia. E eu tinha meu trabalho. Ricardo e Vanessa achavam que minha costura era um passatempo de velha, um bico. Mas eu não era costureirinha. Eu era modista. As madames do bairro alto, as esposas dos juízes, dos médicos, elas vinham aqui, na minha cozinha. Tomavam meu café e me traziam tecidos caros da Europa. E elas pagavam. Pagavam bem, em dinheiro vivo. Dona Almerinda, elas diziam, a senhora tem mãos de fada. Esse vestido ficou melhor que o da revista. E cada centavo que sobrava, depois de pagar a luz, a água e comprar o melhor para o meu filho, ia para a caderneta. Eu abri o livrinho azul. Meus olhos cansados procuraram o último saldo, aquele que o gerente anotou à mão para mim no mês passado. R$ 243.780. Não eram os 4 milhões que eles queriam roubar de mim, mas era o meu dinheiro, o suor da minha vida, o bastante para pagar o Dr. Matias, o bastante para começar a minha guerra. Mas o dinheiro não era o meu único segredo, nem o maior. Debaixo da caderneta havia um envelope pardo, amarelado pelo tempo. O nome do Bento estava escrito nele, com a letra desenhada dele. Coisas importantes. Dentro não tinha joia, não tinha apólice de seguro. Tinha uma folha de papel de pão dobrada em 4. Eu abri. Era uma nota promissória. A história dela me fez sorrir. Foi há, mais de 50 anos. Bento e eu éramos recém-casados. A gente morava numa casinha de fundo, lá na Vila Esperança. Um dia, um rapaz bateu na nossa porta. Magro, sujo de barro, com os olhos mais desesperados que eu já vi. O nome dele era Antenor. Ele tinha uma ideia, uma fábrica de tijolos. Ele só precisava de um forno e um caminhãozinho velho. Ninguém emprestava dinheiro para ele. Ninguém acreditava nele. Eu me lembro de olhar para o Bento. Bento, é muito dinheiro! Eu disse baixinho na cozinha, enquanto o rapaz tomava um café amargo. É tudo que a gente guardou para dar entrada no nosso terreno. Bento me deu um beijo na testa. Almerinda, minha véia. O mundo é dos que ajudam. E esse rapaz, ele tem fogo nos olhos, o mesmo fogo que eu tenho por você. Bento pegou todo o nosso dinheiro e deu para o Antenor. Todo ele. Antenor chorou. Ele chorou tanto que soluçava. Ele não quis pegar o dinheiro de graça. Fez Bento escrever numa folha de papel de pão uma nota promissória.
sem data para pagar. Eu pago quando eu puder, seu Bento, mas eu juro pela alma da minha mãe, o senhor e sua família nunca vão se arrepender. Bento riu e guardou o papel na gaveta. Deixa disso, rapaz. Vai trabalhar. Eu quase morri do coração. Naquele mês, a gente comeu arroz com ovo todo dia. 2 semanas depois, Bento foi transferido no trabalho de ônibus. A linha dele mudou. O salário dobrou. 1 mês depois, ganhamos um sorteio da paróquia. Uma geladeira nova. E 6 meses depois, o dono do terreno que a gente queria, o meu terreno, esse aqui, baixou o preço pela metade. Bento dizia que era a sorte do Antenor. A gente nunca mais viu o Antenor. A gente comprou o terreno, construiu nossa casa, tijolo por tijolo. Ricardo nasceu. A vida seguiu. Bento morreu. Mas eu ouvia as fofocas. A Dita, minha amiga, ela sabe de tudo. Mulher, você viu? Ela me disse um dia, uns anos atrás. Aquele homem que está construindo o shopping novo, o Antenor Towers, é o seu Antenor. Aquele da fábrica de tijolo. O homem tá podre de rico, Almerinda. Dizem que ele é dono de metade da cidade. Eu nunca procurei por ele. Bento emprestou o dinheiro de coração, não como um negócio. E eu sou Almerinda Soares. Eu não peço. Eu não abaixo a cabeça. Eu trabalho. Eu guardei o papel de pão como uma lembrança da bondade do meu Bento. Uma prova de que ele era o melhor homem do mundo. Ricardo não sabe dessa história. Vanessa, menos ainda. Para eles, eu sou só a velha, a mãe, a costureira que faz pão de mel pobre. Eu olhei para o papel amarelado na minha mão. O dinheiro da minha poupança era minha defesa. Mas aquela nota promissória, assinada num papel de pão por um homem que hoje era dono de metade da cidade, isso era o meu ataque. Eu fechei o cofre, guardei a caderneta e o envelope no bolso do meu avental, junto com o celular que guardou a voz do meu filho. Visita de Ricardo. Coisas importantes. Tudo no mesmo bolso. Eu precisava do Dr. Matias. Ele era a lei. Ele era a raposa. Peguei o telefone. Disquei o número dele de novo. Dr. Matias? É Almerinda? Eu estou a caminho. Mas antes, o senhor ainda é amigo do pessoal do cartório de registro de imóveis? Ele deu uma risada baixa. Almerinda, minha filha, eu sou amigo até do gato do cartório. Por quê? Porque meu filho e um tal de Dr. Anselmo vão tentar registrar uma procuração falsa amanhã bem cedo. Uma integralização de capital, foi o que eles disseram. Da minha casa, para uma empresa do meu filho. Houve um silêncio na linha. Um silêncio que parecia uma pedra de gelo. Almerinda, ele disse devagar, não saia da sua casa. Eu estou mandando o meu motorista te buscar. Agora. E traga o áudio. Traga tudo. Desliguei. O plano estava começando. Eu ia deixar eles pensarem que ganharam. Eu ia deixar o Ricardo e a Vanessa comemorarem a venda dos 4 milhões. Eu ia deixar eles escolherem o bingo do Lar Doce Repouso. Eles achavam que tinham me dado um golpe. Mal sabiam eles que a velha aqui sabia jogar um jogo muito mais antigo. Enquanto eu esperava o carro do Dr. Matias, meus olhos caíram sobre o envelope pardo. O nome do Antenor. Eu peguei o celular. Abri a lista telefônica da internet como a Dita me ensinou. Construtora Antenor. O nome era enorme na tela. Disquei o número. Uma voz jovem, profissional, atendeu. Construtora Antenor, bom dia. Em que posso ajudar? Eu respirei fundo. Olhei para a foto do Bento na parede. Bom dia, minha filha. Eu disse com a voz mais firme que eu já tive. Eu gostaria de falar com o seu Antenor. Senhora, o doutor Antenor está em reunião. Qual seria o assunto? O assunto, eu disse, é um papel de pão. Diga a ele que é Almerinda Soares, a esposa do Bento. O Bento do ônibus. Eu ouvi um clique na linha. E depois, uma voz grossa, envelhecida pelo tempo, mas que ainda tinha o fogo que o Bento viu. Alô? Almerinda? É você? Eu sorri. Bom dia, seu Antenor. Eu acho que nós temos muito o que conversar. A linha ficou muda por um segundo. Um segundo que pareceu durar os 15 anos que o Bento me fazia falta. Almerinda? A voz do seu Antenor era um trovão, mas um trovão que trazia chuva boa, não tempestade. Esposa do Bento? O Bento da linha circular centro?
Ele mesmo, seu Antenor, eu disse, e minha voz não falhou. Eu estou com uma lembrança sua aqui. Um papel de pão. Eu ouvi um baque surdo do outro lado, como se ele tivesse batido a mão na mesa. Ouvi uma voz de secretária ao fundo. Doutor, sua reunião. Cancele, ele gritou. E depois, mais baixo, para mim. Dona Almerinda, pelo amor de Deus, onde a senhora está? A senhora precisa de dinheiro? Eu procurei o Bento por 30 anos. Ele mudou de linha de ônibus, a companhia não deu o endereço novo. Eu nunca pude agradecer. Ele me deu minha vida. Eu sei o homem que o Bento era, seu Antenor. E não, eu não estou ligando para cobrar um centavo. Bento não fez aquilo por dinheiro. Ele fez porque era o certo. E a senhora é igual a ele disse, a voz embargada. O que a senhora quer de mim? Metade da minha empresa? É o mínimo que eu posso fazer. É seu. Eu olhei para o meu galo de louça na geladeira. Não, seu Antenor. Eu não quero o que é seu. Mas eu estou com um problema de família. O tipo de problema que o Bento resolveria com a honestidade dele, mas que eu vou ter que resolver com um pouco mais de estratégia. Eu ouvi o barulho de uma cadeira rangendo. Diga, minha senhora, o que a senhora precisa que eu faça? Eu mando meus advogados. Não, eu o cortei, firme. Eu já tenho meu advogado, o doutor Matias, amigo do Bento. Eu estou indo para o escritório dele agora. O senhor poderia me encontrar lá? Doutor Matias? O Matias Raposa? Ele riu, uma risada que limpou o ar. Claro que eu conheço. É o advogado mais casca-grossa dessa cidade. Se a senhora está com ele, o seu problema já está com os dias contados. Me passe o endereço. Eu chego em 20 minutos. Desliguei o telefone. Meu coração batia num ritmo novo. Não era o tambor do medo. Era o tambor da guerra. 5 minutos depois, um carro preto, grande e brilhante, parou na frente do meu portão. Um carro que eu nunca tinha visto. Um rapaz de terno, muito educado, desceu. Dona Almerinda Soares, o doutor Matias me enviou. Eu peguei minha bolsa. Dentro dela, a caderneta azul, o envelope pardo com o papel de pão e o celular. O celular era a arma principal. Meu filho, eu disse ao motorista, antes de ir para o doutor Matias, o senhor pode parar na casa da minha amiga? É aqui pertinho, na rua de baixo. O rapaz assentiu, abriu a porta para mim e eu senti o cheiro de couro e de coisa cara. Não me senti intimidada. Pensei na Vanessa e no cheiro de pobre do meu pão de mel. Respirei fundo aquele cheiro de rico. Era o cheiro do meu contra-ataque. Paramos na frente da casa da Dita. Ela estava no portão, varrendo a calçada, com aquele avental de florido dela. Quando ela me viu sair daquele carrão, o queixo dela caiu. Virgem Maria, Almerinda, tu ganhou na loteria e não me disse? Eu cheguei perto dela. Quase o contrário, Dita. Tentaram me roubar. Eu não precisei de mais que 30 segundos. Falei baixo, rápido. Ricardo, procuração, gravador, 4 milhões, lar de idosos. O rosto da Dita mudou. Ela é minha amiga de uma vida. Ela viu o Ricardo crescer. Ela trocou fralda daquele menino. O rosto dela, que estava sorrindo, ficou da cor de tijolo. O quê? O Ricardo. O lar doce repouso. Almerinda, eu vou agora na casa daquele moleque. Eu vou arrastar a cara daquela perua, daquela Vanessa, no asfalto. Ela largou a vassoura, pronta para ir. Eu segurei o braço dela. Não, Dita. Agora não. A raiva é prato quente e a gente vai servir o nosso frio. Eu preciso de você. Pra quê? Pra bater nele? Eu bato. Não. Preciso que você seja meus olhos e meus ouvidos. E preciso que você guarde uma coisa. Eu peguei um caderninho de anotação da minha bolsa. Anotei a senha da minha nuvem, do meu e-mail. Isso aqui é a senha onde está o áudio. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu sumir, se eu cair e quebrar a bacia, você entrega isso para o doutor Matias. Você jura? Dita olhou para o papel como se fosse uma relíquia sagrada. Ela pegou o papel, dobrou e colocou dentro do sutiã. Eu juro pela alma da minha mãe, Almerinda, e se aquele desgraçado e aquela sirigaíta aparecerem aqui nessa rua, eu toco fogo no carro deles. Agora vá. Vá e lute, minha amiga.
Lute por você e pelo Bento. Eu entrei no carro. O motorista não tinha ouvido nada. Eu estava pronta. O escritório do Dr. Matias não era como o apartamento do meu filho. Não era branco e de vidro. Era de madeira escura. Cheirava a café forte, livros velhos e, acima de tudo, a confiança. Ele estava me esperando na porta. Um homem alto, já de cabelos brancos, mas com os ombros retos de um soldado. Almerinda, ele disse, e me deu um abraço que quase quebrou minhas costelas. Bento estaria orgulhoso de você. Ele estaria decepcionado com o filho dele, Matias. Eu disse, sentando na cadeira de couro. Vamos aos fatos, ele disse, e virou o advogado. Eu coloquei o celular na mesa. Ouçamos o presente que meu filho me deu. Nós ouvimos. Os 3 minutos mais longos da minha vida. De novo. Eu vi o rosto do dito Matias mudar. Ele era calmo, mas seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando a voz da Vanessa falou lar doce repouso, ele deu um murro na mesa que fez os lápis pularem. Canalhas, ele rosnou. Desculpe, Almerinda, canalhas, integralização de capital. É um golpe baixo, sujo. Eles usaram a sua assinatura válida num documento de plenos poderes para transferir o seu bem, a sua casa, para dentro de uma empresa do Ricardo. Uma empresa que deve estar no nome dele e da Vanessa. Meu coração gelou. Então, é válido? Eu perdi minha casa, Matias. Ele sorriu. Um sorriso que não era de amigo. Era o sorriso da raposa. Não, minha querida. Se eles tivessem ficado de boca fechada, talvez tivéssemos um problema. Talvez. Mas eles cometeram o erro clássico dos arrogantes. Eles se gabaram. Eles confessaram. Ele apontou para o celular. Isso aqui, Almerinda, é a prova do crime. O nome disso é dolo, é coação moral, é vício de consentimento. Eles te enganaram para obter a assinatura. Eles viciaram o ato. O documento não vale o papel que foi impresso. Eu respirei pela primeira vez em 3 dias. Mas, Matias, eles vão vender. O corretor disse, registrar amanhã. E é aí que a gente começa a brincar, disse Matias. Ele pegou o telefone. Alô? É o Matias. Fale com o Dr. Sampaio no cartório de registro. Diga a ele que aquela consulta de gripe dele vai ter que ser amanhã, o dia todo, e que o substituto dele, o meu afilhado, vai estar de plantão. Sim, entendido. Ele desligou. Pronto. O chefe do cartório, que é amigo daquele Anselmo, vai ficar doente. O meu afilhado vai receber o documento do Ricardo amanhã, vai protocolar, vai carimbar, vai dar o recibo para eles. Mas Matias, eu protestei, e vai botar na última gaveta da mesa dele. Ele continuou sorrindo. Vai atrasar o sistema. Vamos dar ao Ricardo 48 horas de felicidade. Vamos deixar ele pensar que é o dono. Vamos deixar ele colocar a placa de vende-se. Enquanto ele falava, a porta do escritório se abriu. Um senhor, muito bem vestido, mas com uma energia de trator, entrou. Tinha os olhos azuis mais vivos que eu já vi. Ele olhou para mim. Almerinda Soares? Eu me levantei. Seu Antenor. Ele não me deu a mão. Ele veio e pegou minhas 2 mãos entre as dele. As mãos dele eram ásperas. Mãos de quem construiu, não só de quem mandou. Ele olhou para mim e os olhos dele se encheram de lágrimas. A senhora é igualzinha ao Bento. A mesma luz nos olhos. Ele me salvou, dona Almerinda, e eu nunca pude pagar. Eu puxei minha mão de leve e peguei o envelope pardo. Tirei o papel de pão, amarelado, com a assinatura do Bento e a promessa do Antenor. Ele pegou o papel. Eu vi um homem que, segundo a dita, era dono de torres e shoppings, tremer como uma criança. Ele chorou, sem vergonha, ali, na frente do Dr. Matias. Ele guardou, soluçou Antenor. Eu achei que ele tinha jogado fora. Bento não jogava fora as promessas, seu Antenor. Ele guardava as boas. Dona Almerinda, ele disse, secando o rosto com um lenço de linho. Eu não vou nem perguntar quanto isso vale hoje. Não interessa. Diga um número, um prédio, a minha casa. O que a senhora quer? Eu olhei para o Dr. Matias. Ele me deu um leve aceno de cabeça. O plano estava na minha boca. Eu não quero seu dinheiro, seu Antenor. Eu quero que o senhor compre uma casa.
Antenor piscou. Comprar uma casa? A minha casa, eu disse. Pelo menos eu quero que o meu filho pense que o senhor vai comprar a minha casa. O Dr. Matias começou a rir. Uma risada gostosa, de quem ia adorar o que vinha pela frente. Antenor, meu velho, sente-se. Deixe eu te contar o plano da Almerinda. E traga o seu talão de cheques. Você não vai pagar uma dívida. Você vai comprar um ingresso de primeira fila para a melhor peça de teatro da sua vida. Passei as 2 horas seguintes no escritório do Dr. Matias. Eu, um dos homens mais ricos da cidade e o advogado mais temido. E nós 3, nós rimos muito. O plano era simples, como o Dr. Matias gostava de dizer, e era bonito. Saí de lá no carro do Dr. Matias. O motorista me deixou na minha esquina. Eu voltei para casa a pé, como eu sempre fazia. A vizinhança precisava me ver normal. A casa estava silenciosa. Mas agora não era o silêncio do luto. Era o silêncio da armadilha pronta. E como se tivessem sentido o cheiro da isca, meu telefone tocou. Era o Ricardo. Eu respirei fundo. Coloquei a voz mais cansada e de velha que eu consegui. Alô? Mãe? Oi, como a senhora tá? Desculpa a pressa ontem, foi uma correria. A voz dele era mel puro, mel com veneno. Ah, meu filho. Eu estou, né? Meio cansada. Aquele seu amigo corretor fala muito rápido. Fiquei até com dor de cabeça. Eu tinha que parecer confusa. Eu tinha que parecer a velha que eles achavam que eu era. Ah, ele é assim mesmo, mãe. Negócios. Mas olha, liguei para dar uma boa notícia. Aquela burocracia toda, deu tudo certo. A senhora é demais, mãe. Facilitou tudo. Eu me sentei na minha cadeira. Que bom, meu filho. Fico feliz se ajudei. Houve uma pausa. Eu ouvi a voz da Vanessa, abafada no fundo. Fala logo, pergunta. Mãe, ele começou. Eu e a Vanessa, a gente estava pensando. O que a senhora acha de vir passar uns dias aqui com a gente? Em casa? Os meninos estão com saudade. E a gente queria conversar sobre o futuro, sabe? Sobre a senhora descansar, de verdade. O lar doce repouso. O gancho. Eu fingi um suspiro. Ai, meu filho. Que bom que você falou isso. Eu estava mesmo me sentindo tão sozinha. Claro, meu filho. Eu vou. Quando? Eu ouvi um isso vitorioso da Vanessa no fundo e depois um tapa, como se o Ricardo tivesse mandado ela calar a boca. Mãe, que bom! Que bom que a senhora entendeu. A gente se fala amanhã para combinar. A Vanessa, ela tá mandando um beijo. Isso, um beijo. Descanse, mãe. Descanse bastante. Ele desligou. Eu olhei para o telefone. A velha caiu direitinho. Eu não estava tremendo de raiva. Eu estava tremendo de satisfação. Passei o resto da tarde limpando a casa. Mas não era a limpeza do desespero. Era a limpeza da festa. Eu estava arrumando o palco. No dia seguinte, eu acordei cedo. O galo cantou e eu já estava de pé. Eu fiz um bolo. Não o bolo de fubá que eles rejeitaram. Eu fiz o bolo de laranja com calda quente. O favorito do Bento. O bolo que eu só fazia em ocasiões especiais. Eu estava tirando o bolo do forno e o cheiro de laranja e festa encheu minha cozinha quando o Dr. Matias ligou. Bom dia, flor do dia, ele disse alegre. O peixe mordeu a isca. O doutor Anselmo acabou de sair do cartório. Protocolou o documento. Meu afilhado deu o recibo com um sorriso e desejou bons negócios. O Anselmo saiu de lá se sentindo o rei da cocada. E o Ricardo? O Anselmo ligou para ele do carro. Eu sei porque o meu pessoal estava seguindo ele. Ricardo está, oficialmente, dono da casa. Ou assim ele pensa. A qualquer momento ele vai te ligar. Não deu 3 minutos. O telefone tocou. Ricardo. Mãe, bom dia. Deu tudo certo. Tudo certo. Aquele papel da prefeitura saiu. Mãe, a senhora nem precisa mais se preocupar com o IPTU na vida. Que bênção, meu filho, eu disse, com a voz calma. Mãe, escuta, a gente tá indo aí. Eu, a Vanessa e os meninos estamos indo comemorar e nós temos uma proposta, uma surpresa maravilhosa para a senhora. Uma coisa que a senhora vai amar. Chegamos em 1 hora. Claro, meu filho, eu disse, olhando o brilho da calda do bolo.
Estou esperando. Tem bolo. Desliguei. Fui até a sala. Abri a janela da frente. O cheiro de jasmim do meu jardim entrou. Eu olhei para a rua. Lá na esquina, discretos, 2 carros estavam parados. Um era o carro preto e luxuoso do Dr. Matias. O outro era um carro de segurança, preto, fosco, com 2 homens de terno dentro. Na porta, pintado de forma muito discreta, o símbolo da construtora Antenor. Eu voltei para a cozinha. Peguei a minha melhor faca, a faca de cortar bolo. Eu cortei a primeira fatia do bolo de laranja e esperei o barulho do carro caro do meu filho. O barulho do carro de luxo do meu filho parou na frente da minha casa. Não era o som de um carro chegando para uma visita de amor. Era o som de um carro de negócios, parando para fechar um negócio. Eu estava na sala, perto da janela, atrás da cortina de renda que eu mesma fiz. Eu os vi descer. Ricardo, meu filho, com uma camisa polo rosa que parecia gritar, "Sou rico." Ele olhava para a casa, mas não como um filho olha para o lar da infância. Ele olhava como um dono de terreno olha para um lote, medindo, calculando. Vanessa, minha nora, saiu do outro lado. Ela estava de óculos escuros, tão grandes que pareciam 2 panelas na cara dela. Ela usava um vestido branco, justo, que não era de Deus. Ela olhou para a minha casa e fez uma cara de nojo. Eu vi. Ela deve ter achado que o ar da rua pobre ia sujar o vestido dela. E os meus netos, Léo e Bia, os gêmeos de 8 anos, eles não pularam do carro gritando, "Vovó!" Eles saíram devagar, cada um com um tablet, como eles chamam, um aparelhinho na mão, os olhos grudados naquilo. Eles nem olharam para a casa. A velha caiu direitinho. A voz da Vanessa rindo na gravação. Meu coração não doeu. Ele endureceu. Eu abri a porta antes que eles batessem. Eu sorri. O meu sorriso mais doce. O meu sorriso de velha boba. Meus filhos. Que bom que vieram. E os meus netos. Bença, vó, eu disse, abrindo os braços. Ricardo me deu um abraço rápido, sem encostar. Oi, mãe, a senhora tá bem? Nossa, que cheiro é esse? É bolo de laranja, meu filho, o seu favorito. O que o seu pai chamava de sol engarrafado. Vanessa entrou, torcendo o nariz. Laranja? Ai, Almerinda, a senhora sabe que o Ricardo tem azia com coisa cítrica. Não sabe? Ela falou, Almerinda, não sogrinha. Ela só me chamava de sogrinha quando queria alguma coisa. Hoje, ela achava que não precisava mais. Oi, vó, disseram os gêmeos em uníssono, sem tirar os olhos das maquininhas. Venham, crianças, venham dar um beijo na vovó. Larga essa coisa. Deixa eles, mãe, disse Ricardo, já indo para a sala. Eles estão em fase de desenvolvimento. É um jogo educativo, custa R$ 500 o aplicativo. Eu olhei para os meus netos, que sentaram no meu sofá de veludo e continuaram mexendo os dedos na tela. Eles não estavam se desenvolvendo. Eles estavam desligados. Bom, sentem-se, eu disse. Eu vou buscar o bolo. Tem café coado na hora. Café eu quero, disse Ricardo, sentando na poltrona do Bento. Ele pegou o celular dele. O dele era maior que o dos filhos. Vanessa, amor, vê a luz aqui. A luz da tarde é boa. Acho que o comprador vai gostar disso. Dá para fazer um conceito aberto aqui. Ai, nem me fala, amor, ela disse, passando o dedo no meu porta-retrato. Dá para quebrar essa parede, tirar esse museu todo. Colocar um home theater. Vai ficar 4 milhões. Ai, meu Deus! Eles não estavam falando baixo. Eles estavam falando como se eu não estivesse ali. Ou como se eu fosse surda. Ou como se eu já estivesse no lar doce repouso. Eu fui para a cozinha. Minha mão tremeu, só um pouquinho, quando peguei a faca para cortar o bolo. Não de raiva, de antecipação. Eu voltei para a sala com a bandeja. O cheiro de laranja encheu o ar. Aqui está. Eu servi meu filho primeiro. Come, Ricardo, para lembrar. Ele pegou o prato. Obrigado, mãe. Ele provou. Eu vi os olhos dele fecharem por um segundo de verdade. Nossa, mãe, igual ao que a senhora fazia. Eu ainda faço, meu filho. É você que não vem mais comer. Vanessa recusou. Ai, não, obrigada. Glúten. Sabe como é?
Mas, Almerinda, a gente veio conversar uma coisa muito, muito boa com a senhora. Uma surpresa. Ela sorria. O sorriso do corretor. O sorriso que não chegava nos olhos. Eu me sentei na minha cadeira de balanço. A minha cadeira. Uma surpresa? Ai, minha filha, eu sou velha demais para surpresas. Mas diga, estou ouvindo. Ricardo limpou a boca. Ele largou o prato de bolo pela metade. O negócio tinha acabado. Mãe, ele começou. A voz dele ficou mansa de novo. A voz que ele usou para pedir a assinatura. Mãe, a senhora trabalhou a vida toda. Desde que o pai se foi. A senhora cuidou de mim, cuidou dessa casa, sozinha. A senhora é uma guerreira. Eu balancei a cabeça. Eu fiz o que toda mãe faz, meu filho. Não, mãe. A senhora fez mais. E agora a gente, eu e a Vanessa, a gente acha que tá na hora da senhora descansar. O ar na sala ficou pesado. Até os meninos, com as maquininhas, pareceram sentir. O barulhinho do jogo parou. Descansar, Ricardo? Mas eu descanso, meu filho. Eu durmo toda noite. Eu estava jogando. Eu era a velha que não entende a metáfora. Vanessa bufou, impaciente. Ai, Ricardo, fala logo. Sogrinha, ela disse. E o sogrinha veio, melado e falso. A gente sabe que essa casa tá pesada pra senhora. É muito quintal, é muito pó, é muito velho. A senhora merece luxo. A senhora merece ser cuidada. E a gente achou um lugar, mãe, disse Ricardo, se inclinando para a frente. Os olhos dele brilhavam, o brilho da pressa. Um lugar maravilhoso, um resort. Pensa num hotel 5 estrelas. É o Lar Doce Repouso. Isso, disse Vanessa, batendo palmas. Tem bingo toda terça. A senhora não gosta de bingo e tem aula de crochê. E tem enfermeiras, 24 horas por dia. Se a senhora cair e quebrar a bacia, tem alguém lá. Disse Ricardo. E o melhor de tudo, mãe, a gente vai pagar. Vai ser o nosso presente, um presente para a senhora descansar, em paz. Houve um silêncio. Eu olhei para o meu filho, para a minha nora, para os meus netos, que agora me olhavam, sem entender, mas sentindo atenção. Um lar, eu disse devagar. Um asilo. Mãe, não fala assim. Ricardo ficou ofendido. É um residence. É moderno. A senhora não vai precisar cozinhar nunca mais, nem lavar roupa. Tudo facilitado. Facilitado, eu repeti. A mesma palavra que você usou para a assinatura. Ricardo ficou pálido. Mãe, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aquilo foi burocracia. Isso aqui é amor. A gente vai vender essa casa. Ela tá dando muito gasto. O IPTU é um absurdo. E com o dinheiro, a gente vai garantir o nosso futuro. O meu. O da Vanessa. Dos meninos. E o seu. Então, eu disse, vocês vão vender a minha casa. A casa que eu e seu pai construímos com as unhas. E vão me colocar num asilo. Para eu descansar. Mãe, não põe desse jeito. E como eu devo pôr, Ricardo? Ai, chega, disse Vanessa, se levantando. Ela largou o sorriso. Olha, Almerinda, é isso mesmo. A casa agora é do Ricardo, é da nossa empresa. O senhor Anselmo já registrou tudo hoje de manhã. Você assinou. Plenos poderes. Acabou. A casa é nossa e nós vamos vender por 4 milhões de reais. Eu olhei para ela. 4 milhões? Sim, ela riu. 4 milhões. E você? Você vai para o Lar Doce Repouso. Ou você pode, sei lá, ir morar com a Dita. Mas esta casa não é mais sua. Ricardo não disse nada. Ele baixou os olhos. O covarde. Eu me levantei. Devagar. Meus joelhos estalaram, mas minha coluna estava reta. Sabe, Vanessa, eu disse calmo. Eu estava pensando. Eu também tenho uma surpresa para vocês. Surpresa? Ela riu. O que é? Mais pão de mel pobre? Não, é uma radionovela. Como a minha amiga Dita diria. Nesse exato momento, a campainha tocou. Vanessa e Ricardo se olharam confusos. A senhora está esperando alguém, mãe. Estou, eu disse. São meus sócios.
podem entrar. A porta está aberta. Eu gritei. A porta da sala se abriu. Primeiro entrou o Dr. Matias, com seu terno escuro que parecia uma armadura. Depois entrou o seu antenor, o homem que, segundo a dita, era dono de metade da cidade. Ricardo e Vanessa ficaram de pé, num pulo. Ricardo reconheceu o seu antenor na hora. Todo mundo na cidade conhecia o rosto dele. Era o rosto do poder. Mãe, o que o doutor Antenor, o dono da construtora, está fazendo aqui? Ricardo estava branco. Vanessa, por outro lado, mudou na hora. O sorriso falso voltou. Doutor Antenor, que honra! Eu sou Vanessa, esposa do Ricardo Soares. Nós somos os novos donos deste imóvel. Estamos abertos a propostas. Ela achou que o Antenor era o comprador. A idiota. Seu Antenor olhou para ela como se ela fosse um inseto. E depois ele olhou para mim. E ele sorriu. Um sorriso de avô. Dona Almerinda, estamos prontos? Eu assenti. Mãe, que brincadeira é essa? Ricardo estava suando. Senta, Ricardo. Senta, Vanessa. A radionovela vai começar. Eu peguei o meu celular. O mesmo que eu usei para gravar. O mesmo que o Ricardo me deu. Eu olhei para o Dr. Matias. Doutor, por favor. Ricardo Soares e Vanessa Ferraz. Começou o Dr. Matias, e a voz dele parecia um juiz dando uma sentença. Vocês estão aqui hoje para apresentar uma proposta para a Dona Almerinda. Sim, uma proposta de amor, de descanso, disse Ricardo, tentando pegar a narrativa de volta. Entendo, disse Matias. Mas antes, eu gostaria que ouvissem uma outra proposta. Uma gravação, de 3 dias atrás. Eu apertei o play, e eu coloquei o som no último volume. O celular, apoiado na minha mesinha de centro, gritou. Primeiro, a minha voz. Plenos poderes. Depois, a voz do corretor. Jargão. Coisa simples. E então, o som da porta batendo. O som do carro. E a risada. A voz do corretor. Rapaz, achei que ela não ia assinar. A velha é dura na queda. Eu vi Ricardo parar de respirar. E a voz dele. A voz do meu filho. Que nada, Anselmo. A velha caiu direitinho. Falei que era para facilitar e ela engoliu. Vanessa levou a mão à boca. O rosto dela ficou verde. E a voz dela, a voz da minha nora. Ai, amor, conseguimos. Pelo amor de Deus, 4 milhões. Agora sim, vamos sair daquele apartamento apertado. Eu olhei para os meus netos. Eles estavam encolhidos no sofá. Eles tinham largado as maquininhas. Eles estavam ouvindo a voz dos pais. A gravação continuou. E a sua mãe? O que a gente faz com ela? Ah, sei lá, a gente vê. De jeito nenhum. Na nossa cobertura nova, Ricardo, você me prometeu. O Lar Doce Repouso, aquele que a gente viu. É ótimo. Tem bingo toda terça. Ela vai adorar. Tem um monte de velha lá para ela fazer crochê. Conseguimos! A velha caiu direitinho. O áudio terminou. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia cortar com a faca do bolo. Ninguém respirava. Vanessa foi a primeira a quebrar. Isso é mentira. É montagem. Foi a Dita, aquela vizinha fofoqueira. Foi ela que fez. Ricardo, fala alguma coisa. Ricardo estava paralisado. Ele olhava para mim. Os olhos dele estavam cheios, mas não de lágrimas, de terror. Mãe, ele sussurrou. Mãe, me perdoa. Eu não... Não o quê, Ricardo? Eu disse, e minha voz era aço. Você não sabia? Você não disse? Você não me chamou de a velha? Foi ela. Foi a Vanessa. Ele gritou, apontando para a esposa. Foi ideia dela. Ela que queria a cobertura. Ela que odeia a senhora. Ela que... Cala a boca, Ricardo! Vanessa gritou, uma gritaria de peixeiro. Você queria tanto quanto eu. Você estava de saco cheio de ser filhinho de costureira. Você que assinou os papéis com o Anselmo. Papéis, disse o Dr. Matias, dando um passo à frente, que não valem nada. Vanessa riu, uma risada louca. Como assim não valem nada? Tá assinado, o corretor registrou, o protocolo tá na minha bolsa, a casa é nossa, é da empresa. Vai pró asilo, velha! Vanessa! Ricardo tentou segurá-la. O protocolo, continuou o Dr. Matias calmo. Número 3, 4, 5? Sim,
O meu afilhado, o substituto do cartório, me entregou hoje de manhã. Ele protocolou e guardou na gaveta. Ele atrasou o sistema. Sabe, computadores falham. O rosto da Vanessa caiu. E enquanto o sistema estava falho, continuou Matias, eu entrei com um pedido de anulação de procuração com base em vício de consentimento, dolo, coação moral e estelionato. Com base nesta gravação. Um juiz amigo meu ouviu a radionovela da Dona Almerinda e achou muito convincente. A procuração foi anulada liminarmente às 9 da manhã. A casa, meus caros, nunca saiu do nome da Dona Almerinda Soares. Silêncio. O corretor de vocês, o doutor Anselmo, continuou Matias, vai receber uma visita do Conselho de Ética amanhã. Acho que ele não vai mais vender nem casinha de cachorro. Ricardo caiu no sofá. Ele não caiu. Ele desabou, como um saco de batata. Vanessa olhou de um para o outro. Para mim, para Matias, para Antenor. Ela olhou para mim. O ódio nos olhos dela era puro. Você, sua velha. Eu sou a velha, eu disse, dando um passo à frente. A velha que trabalhou 40 anos costurando para as madames para pagar a sua faculdade, Ricardo. A velha que vendeu as alianças para pagar seu médico. A velha que te deu um teto, comida e amor. E que você trocaram por 4 milhões e uma cobertura. Mãe, pelo amor de Deus. Ricardo chorou. Agora ele chorava. Mãe, me perdoa. Foi a ganância. Eu não sei, mas eu sou seu filho. Seu único filho. Ele se arrastou de joelhos. Ele tentou abraçar minhas pernas. Eu dei um passo para trás. Não encosta em mim, eu disse. E a sala toda sentiu o frio na minha voz. Meu filho, o meu Ricardo, ele nunca faria isso. O meu Ricardo morreu. Eu não sei quem é você. Você é um estranho que se parece com ele. Eu olhei para os meus netos encolhidos no sofá. Léo, Bia, a vovó ama vocês. Mas os pais de vocês, eles estão doentes, com uma doença chamada ganância. E agora, eu disse, olhando para o Ricardo e para a Vanessa no chão, vocês vão me ouvir, as novas regras. Todos olharam para mim. Primeiro, eu disse, vocês vão sair da minha casa, agora. Mãe, para onde a gente vai? Ricardo gritou. Eu não sei, eu disse. Talvez para o apartamento apertado que a Vanessa odeia tanto. Talvez para debaixo da ponte. Não é problema meu. Segundo, eu disse, vocês acharam que eu ia vender por 4 milhões. Que piada. Eu me virei para o seu Antenor. Seu Antenor. O senhor ainda está interessado na casa? Seu Antenor, que estava quieto até agora, deu um passo à frente. Ricardo olhou para ele. O senhor vai comprar a casa? Vou, disse Antenor. Mas não por 4 milhões. A sua mãe, rapaz. A sua mãe é uma rainha. E o seu pai, Bento, era um rei. Ele me salvou. Me deu o dinheiro para começar minha vida. Um dinheiro que eu nunca paguei. Ele tirou um papel do bolso. A nota promissória. O papel de pão. Isto, disse Antenor, vale mais do que essa casa. Vale mais do que a minha empresa. É a minha honra. E para honrar o seu pai, eu não vou comprar esta casa. Eu vi um pingo de esperança no rosto do Ricardo. Eu vou fazer melhor, disse Antenor. Eu e a Dona Almerinda, nós somos sócios. Nós vamos demolir esta casa. O quê? Gritou Vanessa. E no lugar dela, disse Antenor, nós vamos construir um prédio, o maior, o mais bonito, e não vai ser uma cobertura para vocês. Vai ser a Fundação Bento e Almerinda Soares. Um lugar para acolher idosos, idosos de graça, idosos que foram abandonados pela família, idosos que precisam de descanso. Mas descanso de verdade. Ricardo parecia que tinha sido atingido por um raio. E vocês dois, eu disse, vão pegar as suas coisas, vão pegar os seus filhos e vão sair daqui. E se vocês tentarem me ligar ou aparecer na minha rua, o Dr. Matias tem uma segunda pasta, uma pasta criminal, e eu não vou ter pena de mandar o meu filho para a cadeia. Vanessa se levantou. Ela pegou os filhos pelos braços, com força. Vamos embora daqui. Isso não vai ficar assim, sua velha maldita. Você vai morrer sozinha.
Eu não estou sozinha, Vanessa, eu disse, olhando para o Dr. Matias e para o seu antenor. Eu tenho amigos, e eu tenho a minha dignidade, coisa que você nem sabe o que é. Eles saíram, empurrando as crianças. Ricardo nem olhou para trás. Ele estava destruído. Vanessa, por outro lado, parecia que ia explodir de ódio. O carro deles cantou pneu, exatamente como tinha feito no dia da assinatura. Eu fiquei parada na minha sala. O bolo de laranja, comido pela metade, estava na mesa. O cheiro de jasmim ainda estava no ar. O Dr. Matias colocou a mão no meu ombro. Você foi magnífica, Almerinda. Seu antenor olhou para o retrato do Bento na parede. Bento, você pode se orgulhar da sua véia. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em muitos anos, o ar da minha casa estava leve. Estava limpo. Quando o barulho do carro dele sumiu na esquina, um silêncio caiu na minha sala. Mas era um silêncio diferente de todos que eu já tinha sentido. Não era o silêncio da solidão, nem o silêncio do medo. Era o silêncio de um campo depois que a batalha acabou. O silêncio da poeira baixando. Eu olhei para o prato de bolo na mesinha, metade comido. O bolo de laranja que o meu Ricardo amava. O meu coração deu uma pontada. Uma pontada de mãe. Foi o Dr. Matias que falou primeiro. Almerinda, ele disse, a voz grossa, mas gentil. O cheiro desse bolo está me matando. Será que eu e o antenor não merecemos um pedaço? Com café? Eu olhei para ele. E depois para o seu antenor. Os dois homens mais poderosos da cidade, ali, na minha sala simples. E eles não estavam ali por negócios. Estavam ali por amizade, por lealdade. Eu sorri. Um sorriso de verdade, o primeiro em muitos dias. Um sorriso que veio do fundo da alma. Mas é claro, meus amigos, eu disse. Sentem-se. A casa é de vocês. Enquanto eu ia para a cozinha, com o Dr. Matias e o seu antenor me seguindo, eu senti o peso de 69 anos de vida sair dos meus ombros. Eu não era mais a velha. Eu não era a coitadinha. Eu era a dona Almerinda, a anfitriã. Nós três sentamos na minha cozinha, a mesma cozinha onde o Ricardo tinha me enganado. Mas agora, o ar estava limpo. Eu servi o café coado na hora. Servi fatias generosas do bolo de laranja. Minha falecida esposa fazia um bolo assim, disse seu antenor, de boca cheia. É o gosto de casa. De verdade. Almerinda, o que você fez hoje? O Bento estaria... Nossa, ele balançou a cabeça, sem conseguir terminar. Matias, eu disse. E agora? De verdade, eles podem voltar? A Vanessa, ela tem ódio nos olhos. Dr. Matias tomou um gole de café. Almerinda. Ódio é o que ela tem, mas ela não tem mais nada. A gravação está segura, a anulação da procuração é de ferro. O corretor Anselmo, para salvar a própria pele, vai contar tudo o que sabe sobre os planos deles. A empresa do Ricardo, eu chequei, está cheia de dívidas. Eles estavam contando com esses 4 milhões como quem conta com o ar para respirar. Ele continuou. Eles vão ter que vender o apartamento apertado para pagar o que devem. O Ricardo, ele vai perder tudo. O carro de luxo, os aplicativos de R$ 500, a vida de aparências. A Vanessa não vai ficar com ele. Aquele tipo de mulher não fica quando o dinheiro acaba. Eu pensei nos meus netos. As crianças. Isso é o que mais dói, disse Matias, adivinhando meu pensamento. Mas por enquanto, eles precisam ficar com os pais. O que podemos fazer é esperar e mostrar que existe outro caminho. A fundação, disse seu antenor, batendo a mão na minha mesa de fórmica. É isso, o caminho. Almerinda, eu não estava brincando. O que você quer fazer? Diga, e eu construo. Eu olhei para a minha cozinha, para as minhas samambaias na janela, para o cheiro de bolo no ar. Eu não quero um prédio de vidro, seu antenor. Eu não quero um lugar frio. Eu não quero um residence. Eu quero uma casa grande, onde tenha cheiro de café coado o dia todo, onde tenha um jardim com jasmim para os velhinhos sentarem de tarde, onde tenha uma cozinha que nunca se apaga para fazer bolo de laranja. Eu quero um lugar onde as pessoas não sejam chamadas de a velha, onde elas sejam chamadas pelo nome. Seu antenor me olhou com os olhos azuis brilhando.
Pois é isso que vamos construir, dona Almerinda. A Fundação Bento e Almerinda Soares. E você não vai ser só a homenageada, você vai ser a presidente, você vai mandar em tudo. Eu? Presidente? Eu, Almerinda Soares, a costureira? Eu não sei. Eu não tenho estudo para isso, seu antenor. Estudo? Ele riu. Minha filha, eu também não tinha. Eu só tinha barro nas mãos e fogo no coração. Você tem sabedoria, você tem o principal, você sabe o que é certo. O resto a gente contrata. Naquela tarde, minha cozinha virou o escritório da fundação. Nós planejamos, nós rimos, eu contei histórias do Bento. Antenor contou como construiu o primeiro forno de tijolos. Matias contou casos de tribunal. Eles não eram mais doutores, eram Matias e Antenor, meus amigos, minha nova família. Quando eles foram embora, já era noite. A casa estava quieta, mas pela primeira vez, eu não me senti sozinha. A porta mal tinha fechado quando eu ouvi uma batida no portão dos fundos. Era a Dita. Mulher, pelo amor de Deus! O que foi que aconteceu aqui? Eu vi o carro daquele diabo saindo cantando pneu e a Vanessa com uma cara que parecia que tinha chupado limão estragado. Eu a puxei para dentro. Senta, Dita. Toma um café. A radionovela teve o último capítulo. Eu contei tudo. Cada palavra. A gravação, o Matias, o Antenor, os 4 milhões, o Lar Doce Repouso, a anulação, a fundação. A Dita pulou da cadeira. Não, mentira! Almerinda, você é a minha heroína. Eu sabia que você não era boba. Lar Doce Repouso. Eu vou dar um doce repouso na cara daquela sirigaíta. Nós duas rimos. Rimos como duas meninas. Rimos da desgraça deles. Sim, rimos. Porque era o riso da justiça. Eles passaram na rua de cima, Dita disse, secando os olhos. O Ricardo estava dirigindo, mas parecia um fantasma. E a Vanessa... a Vanessa... Ela estava gritando tanto que eu ouvi da minha casa. Você destruiu a minha vida, seu fracassado, filhinho de costureira. E ele só chorava. E bateu o carro no meio-fio. Nada demais. Só estourou o pneu caro dele. Ela parou e ficou séria. E os meninos, Almerinda? Os meninos estavam no banco de trás, encolhidos, agarrados um no outro, com os aparelhinhos desligados. Meu coração apertou de novo. Eles vão ficar bem, Dita. Dita segurou minha mão. Vão. Crianças são fortes. E um dia eles vão saber a verdade. Eles vão saber que a avó deles é uma leoa. Os meses seguintes foram um redemoinho. Primeiro eu me mudei. Seu Antenor me arrumou um apartamento lindo, perto da minha antiga rua. Temporário, ele disse. Até o seu apartamento na fundação ficar pronto. Meu apartamento? Claro, a presidente tem que morar no trabalho. Ele piscou. Ver a minha casa sendo demolida doeu. Eu não vou mentir. Cada tijolo que caía era uma memória. O quarto onde o Ricardo nasceu. A cozinha onde o Bento me beijava de manhã. Eu fui lá no último dia. Fiquei parada na calçada, Dita do meu lado. Eu chorei, mas o seu Antenor, que estava lá, me abraçou. Não chore pelo que foi, Almerinda. Sorria pelo que vai ser. Isso aqui não é um túmulo, é um berço. Ele tinha razão. No dia seguinte, as máquinas chegaram. E o prédio começou a subir. E não era um prédio de vidro. Era um prédio de tijolinho à vista, com varandas grandes, com um jardim no meio, com uma cozinha industrial que era o meu sonho. Eu estava lá todo dia, de capacete. Os engenheiros no começo me olhavam torto. A velhinha. Mas logo eles aprenderam. Não, doutor engenheiro, eu disse para um rapaz novo. Essa rampa está muito inclinada. O seu Juca, da padaria, anda de muleta. Ele não sobe isso. Faz de novo. Mas, dona Almerinda, o projeto... Muda o projeto. Eu sou a presidente. E eu sei do que um velho precisa. Eles mudaram a rampa. Eu não era mais a costureira. Eu era dona Almerinda da fundação. As pessoas me paravam na rua. Parabéns pelo projeto. A senhora é uma inspiração. E eu? Eu só sorria. Eu estava fazendo o que o Bento teria feito. O certo. Eu soube, pelas fofocas da Dita, o que aconteceu com o Ricardo e a Vanessa.
Foi exatamente como o Matias previu. Eles perderam o apartamento, o carro. A Vanessa, ela não aguentou. Pegou os filhos e foi embora. Voltou para a casa da mãe dela, lá no interior. Dizem que ela fala para todo mundo que o Ricardo é um golpista. E o Ricardo? A Dita me contou que ele foi visto trabalhando. De verdade. Não de terno. De uniforme. Num supermercado. Empacotando compras. O homem que tinha estudado em faculdade cara, que falava de mercado de ações, estava ganhando um salário mínimo. Eu chorei quando soube. Chorei de tristeza? De pena? Não. Eu chorei porque, talvez, só talvez, aquilo fosse um começo de humildade. Eu pensei em procurá-lo, mas o Matias me aconselhou. Ainda não, Almerinda. A ferida dele precisa curar. E a sua também. Dê tempo ao tempo. Eu escrevi cartas para os meus netos. Eu mandava para o endereço da mãe da Vanessa. Eu não falava da briga, eu contava histórias. Queridos Léo e Bia, hoje eu vou contar a história do dia em que o avô de vocês, o Bento, comprou um galo de louça. Eu não sei se eles recebiam, mas eu escrevia. 1 ano passou, um ano rápido, e o dia da inauguração da Fundação Bento e Almerinda Soares chegou. Era um dia lindo, um sol de brigadeiro. O jardim estava cheio de flores, o cheiro de jasmim misturado com o cheiro de tinta fresca e de bolo de laranja. Eu tinha passado a noite anterior com a Dita e mais 3 cozinheiras, assando 50 bolos. O lugar estava cheio. Tinha prefeito, tinha juiz, tinha as minhas antigas clientes da costura, todas de chapéu. Tinha o pessoal da vizinhança. E tinha os primeiros 30 moradores, os velhinhos e velhinhas que iam morar lá. Eu estava nervosa. Meu vestido era simples, mas novo. Seu antenor subiu no palanque. Ele falou sobre o Bento. Ele contou a história do papel de pão. Ele fez todo mundo chorar. Depois, o Dr. Matias falou. Ele falou sobre justiça, sobre dignidade e sobre como a verdadeira força não está nos músculos, mas num coração que, mesmo traído, escolhe construir. E então eles me chamaram. E agora, a presidente, a fundadora, a alma deste lugar, Dona Almerinda Soares. Eu subi, minhas pernas tremeram, eu olhei para aquela multidão. Eu não tinha discurso. Eu não sabia falar difícil. Eu respirei fundo e falei com o coração. Bom dia, eu disse. Eu sou a Almerinda. Eu sou costureira. E eu sou viúva do Bento. E eu aprendi uma coisa nesse último ano. Aprendi que a gente nunca é velha demais para recomeçar. Aprendi que o maior patrimônio da gente não é a casa, não é o dinheiro, é o respeito, é a dignidade. Eu olhei para os novos moradores, sentados na primeira fila. Esta casa, eu disse, e minha voz embargou, é para vocês, é para a gente. É um lugar onde ninguém vai ser chamado de velho ou velha, como se fosse um xingamento. É um lugar para ter descanso, mas descanso com risada, com bolo, com amigos. Um lugar para ser feliz. Como o meu Bento diria, sejam bem-vindos. O café está coado. Todo mundo aplaudiu. Aplaudiram de pé. Eu chorei. Dita chorou. Antenor chorou. Eu desci do palanque e a festa começou. Eu fui para a cozinha, peguei uma bandeja de bolo e comecei a servir. Eu queria servir. Eu queria que a minha mão fosse a primeira a dar boas-vindas. Eu estava entregando um pedaço para a dona Zilda, uma senhora de 90 anos que tinha os olhos mais brilhantes que eu já vi, quando eu senti um arrepio. Eu olhei para o portão, lá fora, na calçada, parado. Era o Ricardo. Ele estava magro. O uniforme do supermercado estava limpo, mas gasto. Ele não tinha mais o relógio caro. Ele parecia mais velho, cansado. Ele não tentou entrar. Ele ficou só olhando para o prédio, olhando para a placa de bronze que dizia Fundação Bento e Almerinda Soares. Nossos olhos se cruzaram. De longe, eu vi a dor nos olhos dele, a vergonha. Ele não era mais o homem arrogante que me enganou. Ele parecia o menino que eu perdi. Meu coração de mãe, esse coração bobo. Ele quis correr, ele quis abraçar, mas eu não corri. Eu fiquei parada. Eu olhei para ele. E eu não senti ódio, eu não senti raiva, eu senti pena e, estranhamente, um pingo de esperança.
Eu me virei para a Dita, que estava do meu lado com a jarra de café. Dita, eu disse baixo. Eu vi, amiga. Ela disse, a voz dura. Quer que eu chame os seguranças do Antenor? Não, eu disse. Faz um favor para mim. Pega aquele pedaço de bolo ali, o maior, e leva para aquele moço ali no portão. Dita me olhou como se eu fosse louca. Almerinda? Por favor, Dita. Ele parece que está com fome. Dita olhou para mim e depois para ele. Ela suspirou. Você não existe, Almerinda Soares. Ela pegou o prato, atravessou o jardim, foi até o portão. Eu vi o Ricardo recuar, como um bicho assustado. Ele não queria aceitar. Dita falou alguma coisa para ele, firme, e estendeu o prato. Eu vi meu filho pegar o bolo. Eu o vi olhar para o bolo. E eu o vi chorar. Um choro silencioso que balançava os ombros dele. Ele deu uma mordida. Depois, ele olhou para mim. Uma última vez. Ele não disse nada. Ele não pediu perdão. Ele só assentiu. Um aceno de cabeça. E foi embora, andando. Eu fiquei olhando ele sumir na esquina. Eu não sabia se ele ia voltar. Eu não sabia se eu o perdoava. Mas eu sabia que eu tinha feito o certo. Dona Almerinda, a dona Zilda me cutucou. Eu posso tomar mais um cafezinho? Esse bolo está uma delícia. Eu me virei para ela. Eu sorri. O choro do Ricardo sumiu. A dor sumiu. Mas é claro, minha amiga. Hoje o café e o bolo são por conta da casa. Eu peguei a jarra de café. Minha mão estava firme. Meu coração estava em paz. Eu estava em casa. E o meu trabalho, o meu verdadeiro trabalho, estava apenas começando.